quadro Saúde em Dia. O nosso programa hoje traz um infectologista que já está aqui ao meu lado, o Dr. Luciano Mourão, para falar de um assunto que precisa da nossa atenção. O período chuvoso já começou a acontecer na região Nordeste, na região aqui do Piauí. E com isso, o ambiente propício para a proliferação do mosquito da dengue. Imagine você, um pequeno mosquito que pode levar à morte de alguém. É necessário medidas e as informações corretas para que a gente possa prevenir e, caso aconteça, tomar as medidas certas para que fique bonzinho logo e enfrente essa questão sem passar por maiores complicações. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez e tirar as dúvidas aí dos nossos telespectadores sobre essa doença que vem, infelizmente, aumentando o número de casos e trazendo consigo aí também um aumento de óbitos. Doutor, acho que a principal pergunta, é possível prevenir a dengue? As medidas necessárias, a gente sabe que esse período a água fica acumulada em vários lugares. E é possível realmente, esse mosquito danadinho, né? Ele é danadinho, parece que ele anda de mototáxi. Vai de uma ponta a outra, percorre até 9 quilômetros, não sei, de repente, peguei essa informação em um lugar, que ele pode percorrer até 9 quilômetros. Já pensou? E aí, é possível tomar medidas para evitar que esse danadinho se aproxime? Bem, é fundamental que essas medidas de prevenção, elas sejam adotadas pela população, pela sociedade, juntamente com os serviços públicos, né? Com a questão da saúde municipal, estadual e federal trabalhando de maneira conjunta. Então, não é apenas uma medida governamental. Se a população não der a sua contribuição, se as pessoas não diminuírem aí, jogando materiais em terrenos baldios, no meio das ruas, materiais que podem acumular água. A transmissão dessa virose, né, na realidade, ela é uma arbovirose. O que é uma arbovirose? É uma doença que é transmitida por insetos. Especificamente, nós estamos falando da fêmea do mosquito Aedes aegypti. O macho, ele não transmite, ele é herbívoro, se alimenta de plantas. Já a fêmea, ela precisa pôr seus ovos na água para poder se multiplicar. E cada fêmea, ela põe milhares de ovos de uma vez só. Então, temos que não deixar a água parada, água estagnada, essa questão de baldes expostos, essa questão de plantas, né? Caixas d'água que ficam abertas, piscinas que não são tratadas com frequência. Qualquer local que possa acumular água é um risco para o aumento da transmissão dessa doença. E os sintomas? Porque muitas vezes a pessoa nem sabe que está com a dengue. Quais são os principais sintomas? De repente ela sente aquela dor de cabeça, se sente mal, acha que é uma virose convencional. E quando eu devo virar a chave e acender o alerta? Pode ser dengue? Boa pergunta. Só lembrando que as arboviroses, elas são basicamente 3 aqui em nosso país, né? Dengue, chikungunya e zika vírus. A que nós conhecemos mais é a dengue. Então, todas essas viroses, elas têm sintomas muito parecidos no início da doença. Então, febre, a dengue tem uma febre alta, dor de cabeça, fraqueza, cansaço, dores no corpo, que nós chamamos de mialgia, e uma dor dentro dos olhos. Então, é uma característica marcante da dengue, chamada dor retroorbitária. Tem alteração de apetite, pode dar diarreia, né? Náuseas e vômitos. Então, é um conjunto de sintomas, tá certo? Que normalmente esses sintomas desaparecem ali entre 7 a 10 dias. Então, a gente costuma dizer, dentro da medicina, que a dengue é uma doença autolimitada, em geral. Então, a maioria das pessoas não terá grandes complicações, mas, infelizmente, algumas pessoas podem ter a evolução da doença para formas graves. E o principal problema que ela pode causar são as hemorragias, que as pessoas conhecem como dengue hemorrágica. Nesse caso, às vezes precisa de internação, precisa às vezes de UTI e o risco de óbito
ele é aumentado. Nesse ciclo da doença que você falou, que são poucos dias, na medida, né, se formos levar em consideração outras doenças, o que é que pode acontecer que pode evoluir para uma dengue hemorrágica? Existe algo que, se eu fizer estando com dengue, vai aumentar o risco de eu ter uma dengue hemorrágica? Sim, né? Então, quando você tem uma doença, qualquer que seja ela, principalmente viral, é importante, fundamental, o repouso, uma boa hidratação, tá? O problema maior que acontece com relação à dengue é exatamente esse processo hemorrágico e alterações que acontecem dentro do intravascular, ou seja, dentro dos vasos, das artérias e das veias. Então, repouso, boa hidratação, se alimentar bem, tomar medicamentos para os sintomas. Então, febre, dor de cabeça, então você vai tomar aquelas medicações prescritas pelo médico. A gente nunca orienta a automedicação. Por quê? Alguns medicamentos, eles devem ser evitados, que são medicamentos que podem induzir a ocorrência de sangramentos, como é o caso, por exemplo, do AS. Então, numa suspeita de dengue, não tomar AS ou outros medicamentos, que são antiagregantes plaquetários, né, que induzem a hemorragia de maneira alguma. Então, por isso que a gente não indica a automedicação. E procurar imediatamente o atendimento médico. Por quê? Porque isso é uma maneira de evitar que a doença evolua para a gravidade. E em 2023, o Ministério da Saúde introduziu no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, uma vacinação específica, desde dezembro de 2023, né? Que é o Qdenga, que está disponível aí. Infelizmente, o número de doenças disponibilizadas foi muito baixo, né? Também está disponível no serviço privado, nas farmácias, mas também numa quantidade reduzida. E no caso de crianças, muito importante você falar da vacina, né? Porque a vacina, ela vai te dar, ela não impede você de pegar a doença, mas evita que você tenha formas graves da doença. Exatamente. Existem cuidados específicos que a gente tem que ter com as crianças? Quem é o público-alvo para o Sistema Único de Saúde com relação à imunização da dengue? O público-alvo hoje são as crianças e os jovens, né? Então, esse público está sendo priorizado. E a gente tem que ter muito cuidado com a dengue, porque quando a gente faz a leitura, como eu coloquei aqui, ela, em geral, ela não evolui para formas graves. Então, às vezes a população, não, é uma coisa simples, é banal, não precisa de nada, eu vou ficar bom sem tratar de maneira alguma. Mas é aí que mora o perigo. Por quê? Porque essa pessoa, ela não vai ter o repouso adequado, ela não vai se hidratar bem, ela pode ter comorbidades, né? Então, se ela tiver comorbidade, algum problema de coagulação, alguma lesão em algum órgão, por exemplo, coração, rim, pulmão, né? Ela tem uma tendência a evoluir para formas mais graves. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que valorizar. O número de casos vem aumentando muito, infelizmente de óbitos também. Só para a população que nos acompanha ter uma ideia, em 2000 nós tivemos 4 casos de óbitos. Em 2010, isso ficou em torno ali, um pouco acima de 600. E em 2020, ficou um pouco abaixo de 600. E agora, em 2024, nós tivemos mais de 6.000 óbitos. É muito importante as informações que nós estamos trazendo hoje aqui para você que está do outro lado, para que você tenha essa consciência de tomar os cuidados necessários. É um conjunto de medidas. É você imunizar quem está dentro da faixa etária junto ao Sistema Único de Saúde. É você emborcar o que é necessário dentro do quintal da sua casa, no seu ambiente de trabalho. Como sociedade, a gente precisa ter essa responsabilidade, não é isso, doutor? Com certeza, né? E aí, aqueles cuidados que a gente vê tanto aí a mídia divulgar, e vocês têm esse papel fundamental de estar conscientizando as pessoas, além das campanhas que o governo faz, né? Então, nesse período de chuva, tá? Então, a chuva, ela é o fator primordial para permitir a proliferação do mosquito, onde a fêmea vai pôr seus ovos para aumentar o número de vetores, que vão levar o vírus até o ser humano. Então, é importante o quê? Evitar a água parada, tá? Em casos onde nós temos um aumento no número de pessoas infectadas, você vai usar repelentes, entendeu? Roupas que vão cobrir a maior parte do corpo. Quem trabalha em locais de maior incidência, matas, quem trabalha, por exemplo, na agricultura, cuidando de animais, que lá a quantidade de vetores normalmente é maior, vai ter que usar aquele chapeuzinho como mosquiteiro, ou seja, tudo para evitar o contato do mosquito com a pele. Mas a principal ação realmente
é não deixar água parada. Ainda sobre o diagnóstico da doença, para a gente encerrar a nossa conversa, como que é feito? Existe uma sorologia, existe um exame que pode ser feito com o paciente ou é algo mais clínico, você identifica através dos sintomas? Veja bem, eu posso dar o diagnóstico de maneira clínica, certo? Até porque em alguns locais do nosso país não tem o exame disponível. Então é um médico mesmo que vai, pelos sinais e sintomas, pela anamnese, que é aquela conversa, ele vai definir se a pessoa tem ou não tem a doença. Mas existe sim, existem testes sorológicos, né, que vão identificar anticorpos, tá certo? Que vão ajudar muito. Até nisso é importante o profissional da saúde orientar, porque se você fizer fora do prazo, você não detecta mesmo estando infectado. É preciso, se for um teste sorológico, tem que esperar em torno de 7 dias para fazer. É o tempo que os anticorpos vão aparecer. Tá bom? Então, não adianta fazer por conta própria. Tem que ter orientação de um profissional para poder ter a resolução correta. E, mais uma vez, muito cuidado com água parada. A água parada é o grande responsável pelo aumento na incidência do número de casos da doença. Doutor Luciano Mourão, muito obrigada pelas suas falas, trazendo os esclarecimentos da nossa população aqui no programa Revista. E você que está aí me assistindo já sabe, viu? Vamos se livrar desse danadinho, vamos tomar as medidas necessárias. Obrigada, doutor Luciano. Eu que agradeço o convite, né? Estou à disposição e quero deixar esse alerta, né? O número de casos está aumentando, o número de óbitos também está aumentando. Então, nós temos que proteger nossa família e a nossa comunidade. Então, se eu não tomo as medidas preventivas adequadas, eu não coloco apenas a minha vida em risco e de minha família, mas de toda a comunidade. Como você bem colocou, esse mosquito ele pode se movimentar, voar e ir em outros locais próximo do local onde for o seu nascedouro. Então vamos ajudar, né, os meios de saúde do município, estado e da União que fazem seu trabalho, mas a população também tem que ajudar. Muito obrigada, doutor. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.